Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos felizes, estamos retornando depois de alguns dias afastado, questões de enfermidade. Eu quero aqui de antemão agradecer a todos que oraram por nós. Isso é muito confortador, saber que quando nós precisamos, temos uma família orando conosco. Hoje é quarta-feira, 10 de abril, nós vamos estudar Cuidando da Comunidade, um assunto importantíssimo na vida da igreja primitiva e que deve ser importante na nossa vida também. Fique conosco, participe desse estudo, faça desse ministério o seu ministério e assim nós vamos ser abençoados e poder abençoar outras vidas. Antes de começar o nosso estudo, nós vamos pedir a presença de Deus conosco. Oremos. Nosso bondoso Pai, nosso Deus querido, nós te damos graça porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. E ao estudarmos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito esteja em nós, nos guiando, nos conduzindo, nos mostrando as verdades e nos dando o poder de vivê-la. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Muito bem, nós damos início ao estudo desta quarta-feira, 10 de abril, e antes de nós abordarmos o tema central aqui do nosso estudo, nós queremos dizer e compartilhar com vocês que hoje é aniversário do professor Francisco, e Deus tem abençoado ele com vida, com saúde, está se recuperando agora de uma enfermidade, está de volta conosco, e nós oramos a Deus para que possa abençoar a vida dele, possa dar para ele muitos anos de vida, com saúde plena, para honrar e trabalhar pelo nome de Cristo, levando essa mensagem, participando aqui. Deixa aí nos comentários também as suas felicitações para ele. Né, pai? Tá feliz? Sim, eu agradeço a Deus. Eu realmente não estava me lembrando, mas eu agradeço a Deus e juntos nós vamos nos edificando mutuamente aqui. Amém. Deixa aí sua mensagem de felicitação para ele, para que nós possamos compartilhar essa data também. E voltando aqui ao tema da lição de hoje, cuidando da comunidade, nós vamos perceber que a lição de hoje é focada nesse crescimento da igreja primitiva. Então nós já passamos aqui por alguns fatos históricos ali, né, da perseguição, depois que Cristo morre, cumpre seu ministério aqui, a igreja começa a crescer e sofre grande perseguição, e nós vamos entender um pouquinho ao que se deve esse crescimento. A lição foca nisso. E nesse primeiro comentário aqui, a lição já vai trazer o motivo desse crescimento. A lição vai dizer que a igreja primitiva cresceu tanto porque eles viviam o evangelho. Então, tudo que eles pregavam era vivido na prática. O amor, a compaixão, né? A lição vai dar destaque aqui para o modelo do ministério de Cristo. Quando Cristo viveu nessa terra, o modelo que ele deixou, os ensinos dele mostravam isso. Ele pregava a palavra, ia nos lugares, tinha contato com as pessoas, atendia suas necessidades, suas demandas, curava muita gente, e a igreja se espelhou nesse modelo. E como destaque aqui, a lição diz que esse amor altruísta que os cristãos transmitiam foi o que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. Muito bem, então nós vamos seguindo aqui no nosso estudo. Avançando, nós temos a pergunta 6. Ela diz o seguinte: que princípios aprendemos sobre o cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos? Então, aqui nós temos as referências do livro de Atos, vários capítulos, versículos. É importante a leitura para nós termos um panorama geral, né, de como a igreja agia naquela época. Aqui nós escolhemos o texto de Atos, capítulo 2, versos 44 a 47, que o Júnior vai ler para nós. Vamos ler então, vamos juntos. Nós temos aqui 4 versículos para a nossa leitura. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46 continua. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O 47 conclui a nossa leitura. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Legal. O texto de Atos nos dá um panorama geral, né, de como que era a atuação da igreja nessa época, né? A nossa resposta sugerida, nós deixamos assim: seguindo o exemplo de Cristo, os cristãos praticavam a compaixão e o amor ao próximo. E na sequência nós vamos desenvolver esse tema, esse estudo, cuidando da comunidade, mostrando que a igreja do primeiro século, a igreja ali apostólica, ainda com a presença apostólica e tal, era uma igreja que tinha muitas das características de Cristo Jesus, expressava um amor sacrificial, cuidava das pessoas, assim como eles viram Jesus cuidando. Agora eu quero abrir um parêntese aqui, para você, meu querido irmão e minha querida irmã que está conosco aqui. Cuidado para nós não fantasiarmos muito em cima desses relatos, porque eles eram pessoas semelhantes a nós, eles tinham problemas, eles tinham dificuldade no seu cristianismo, mas eram pessoas fiéis que cuidavam e queriam viver uma vida consagrada a Deus, assim como eu e você. Então, feito essa observação, a lição mostra que os crentes eram exemplos vivos da compaixão do Senhor, certo? Assim como eu, assim como você, nós somos exemplos vivos da compaixão de Deus. Deus atende os necessitados através de nós. E o estudo nos leva, lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre o grande conflito. E no grande conflito, o desejo de Satanás é desfigurar o caráter de Deus, o mais possível que for. E ele faz isso através da igreja, através das pessoas, quando ele pode tornar uma igreja egoísta, uma igreja preocupada consigo mesmo, ele vai fazer isso. E a igreja primitiva não permitiu isso. A igreja primitiva, pelo contrário, ela refletiu o caráter de Cristo na ajuda humanitária aos seres que estavam ali passando por necessidade. Era uma igreja pobre, não podemos esquecer que a igreja primitiva não tinha essa estrutura cristã que tem hoje, essa estrutura de dízimo, de pessoas trabalhando e etc. Era uma igreja bem pobre, e dentro daquele sistema em que eles viviam, eles conseguiram ser fiéis a Deus e abençoar muitas vidas, como nós temos abençoado muitas vidas através da nossa consagração e de um amor prático aos necessitados. Muito legal. Essa é uma compreensão central do estudo de hoje, né, pai? Nós vamos ver que o tema é basicamente sobre isso. E a lição destaca aqui, dizendo que o propósito do evangelho é restaurar essa imagem de Deus no ser humano, né? E ela traz os diversos aspectos humanos que são restaurados a partir desse evangelho, a partir do amor de Deus. Ela diz, essa restauração inclui a cura física, mental, emocional e espiritual. E ela trabalha aqui, a lição, o texto de João 10:10, em que Jesus disse que ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida plena, vida em abundância. Então a igreja, tanto hoje quanto naquela época, deve se preocupar com a restauração da imagem de Deus, né? Que é esse exemplo que Cristo nos deixou, de amor ao próximo, de trabalho em comunidade, de união, afastando de nós brigas, sentimentos ruins. Nesse ponto aqui da lição, nós vamos entender um apelo, né? Diz que ele anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. E, Júnior, inclusive, isso aí, nós tivemos a oportunidade de exercer na prática esses aspectos não muito tempo atrás. Nós passamos por uma pandemia, né? As pessoas passaram a ter fome, ter necessidade, os comércios fecharam, tudinho. E eu, por exemplo, na igreja onde eu congrego, nós mesmo em meio à pandemia, e olha que aqui em Manaus a pandemia foi terrível, mais do que muitos cantos do Brasil afora, e nós, através da igreja, nós conseguíamos alimentar, levar cesta básica para mais de 400 pessoas. Então, ações diretas
igreja, de cada um de nós, muitas vezes nos expondo a sermos contaminados pelos vírus, mas nós fizemos a nossa parte. Louvado e bendito seja Deus. O nosso estudo ele fecha, né, o assunto falando exatamente sobre essa transformação, né? À medida que cada um de nós, com certeza, já provamos desse amor, né, esse amor de Deus na nossa vida, essa restauração, o desejo de Deus é que nós passemos isso para frente, né, ao nosso irmão. Então a lição ela fecha esse assunto falando exatamente disso. Tem uma frase bastante significativa que diz assim: quando Cristo nos toca com a sua graça curadora, ansiamos tocar os outros com o toque curador de Cristo. Então, isso aí não pode ficar só para nós, né? Se hoje você é transformado por esse amor, eu diria que você tem a responsabilidade de passar isso para o seu irmão, para as pessoas que estão próximas a você. Então, que nós possamos seguir o exemplo do Mestre. Assim como a igreja primitiva seguia os ensinamentos de Cristo, o seu exemplo, que hoje nós também possamos seguir esse exemplo e transformar a vida de muitas pessoas.